A senadora Gleisi usou a tribuna agora para falar da maior tragédia ambiental do país. Lamentavelmente, eu tenho que continuar no tema de tragédias ambientais e eu lamento que desta feita o tema ocorra no meu estado. Senhora Presidente, o mais genuíno dos rios do Amapá é o rio Araguari. A nascente dele é na Serra da Lombarda, no conjunto da Cordilheira do Tumucumaque, no noroeste do estado, e atravessa vários municípios, como as cidades de Ferreira Gomes, Porto Grande e Cotia do Araguari. É um rio, o maior da bacia hidrográfica do Amapá, e que está diretamente vinculado à vida, à cultura, os sabores e os fazeres do nosso povo. O Araguari deságua, melhor dizendo, no Atlântico, no limite entre os municípios de Amapá e Cotia do Araguari. Até bem pouco tempo, o desaguar do Araguari era responsável por um dos maiores fenômenos do planeta, que era a pororoca, que era o encontro da água doce do Araguari com as águas salgadas do Atlântico, ativado pela força gravitacional da Lua sobre a Terra e pela consequente variação das marés. Bem, de um tempo para cá, o Araguari não tem sido mais o nosso Araguari. Há um tempo para cá, o Araguari tem sido vítima de uma série de crimes. Esses crimes deslocaram a pororoca do seu eixo, fazendo com que ela passe a desaguar no arquipélago do Bailique, trazendo sérias consequências para a comunidade daquela região. As consequências são responsáveis pela ocorrência, no período de 3 vezes, em pouco mais de um ano, de uma enorme mortandade de peixes que aparecem boiando às margens do rio. A última ocorrência desse tipo é nesta recente sexta-feira. As imagens da primeira, da segunda mortandade e desta de agora, do enorme desastre ambiental, são dramáticas, senhora Presidente. As imagens dão conta, as imagens fortes dão conta de milhares e milhares de peixes mortos localizados às margens do rio. As imagens dão conta de um desastre ambiental sem precedentes na história do Amapá. Vejam essa última, a mais forte delas. São milhares e milhares de peixes às margens de um rio e de uma comunidade que vive do turismo, em especial no município de Ferreira Gomes, e que vive da pesca e da vida que o rio sempre lhes presenteou. Essas imagens são da primeira mortandade em 2013, e as últimas imagens, e essas mais recentes, são do fenômeno na última sexta e no último sábado. Isto ocorre após os últimos anos, 3 hidrelétricas estarem ou construídas ou em curso a sua construção no curso do rio Araguari. Esse não é o único crime. Em maio deste ano, por desleixo criminoso de uma dessas hidrelétricas, a hidrelétrica do Salto Caldeirão, parte considerável da cidade de Ferreira Gomes foi literalmente submersa em poucas horas. Veja, senhor presidente, senhoras e senhores, essas hidrelétricas se instalaram sob o rio Araguari, primeiro com a promessa de desenvolvimento para nós. A promessa é que
As hidrelétricas iriam gerar riqueza para as comunidades locais, além de serem as responsáveis por nos ligarem, através depois do Leão de Tucuruí, com o Sistema Nacional de Energia Elétrica. E isso, em tese, traria para nós energia de melhor qualidade, instalação de indústrias, progresso e desenvolvimento. Lamentavelmente, o progresso que as comunidades de Ferreira Gomes e Porto Grande estão vendo é este: a mortandade dos peixes. O progresso que tem ocorrido na região tem sido ao aumento da tarifa de energia elétrica, sem melhoria dos serviços e de investimentos na nossa Companhia de Eletricidade do Amapá. O progresso que nós temos visto tem sido o alagamento continuado continuado nos municípios de Porto Grande e, mais gravemente, no município de Ferreira Gomes, pelo descaso dos administradores das hidrelétricas. O último desastre, o rio Ferreira Gomes, o rio Araguari, subiu quase 6 metros, desalojando em Ferreira Gomes quase que 1.000 pessoas. Senhor presidente, é fundamental, é urgente que os responsáveis por isso, e não há outros responsáveis para este continuado desastre ambiental no rio Araguari, que atinge a comunidade de Ferreira Gomes, não existe outra responsabilidade que não seja por parte das hidrelétricas que lá nessa região se instalaram. Veja que o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, desde setembro de 2014, quando ocorreu a primeira mortandade de peixes semelhante a estas, o IMAP diagnosticou que não havia nenhuma responsabilidade natural por conta daquele ocorrido. Além do desastre ambiental, o mau cheiro de peixes mortos ocasiona a presença de urubus, que são constantes na orla de Ferreira Gomes. Isso afasta o turismo, que era um dos ativos, uma das atividades principais daquele município. Os pescadores, como já disse, são os mais atingidos diretamente, e os efeitos secundários atingem toda a economia local das comunidades de Ferreira Gomes, Porto Grande e de todos os municípios às margens do rio. A empresa Ferreira Gomes Energia, responsável pela construção da hidrelétrica, tem sistematicamente alegado que o problema nada tem a ver com a construção da barragem, mas tem que significar de diagnóstico o fato de que esses fenômenos, a morte dos peixes e as enchentes, só passaram a acontecer após a construção das hidrelétricas. É óbvio que a construção de hidrelétricas é de conhecimento científico, afeta o ciclo de reprodução natural de muitas espécies de peixes, pois na Piracema as espécies costumam subir o rio para desova e reprodução. A construção da barragem atrapalha esse processo natural. A usina hidrelétrica de Ferreira Gomes tem recomendação legal para não acionar as turbinas acima do limite, tem recomendação legal para não acionar as turbinas acima do limite permitido, pela ocorrência pela consequência que trará ao meio ambiente. E tudo indica que a usina de Ferreira Gomes tem insistentemente descumprido as recomendações legais. É gravíssimo, senhor presidente, nós sabermos que em 4 de novembro de 2010, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual solicitou à Justiça Federal no Amapá o pedido de antecipação total dos efeitos da tutela, para que fosse suspensa a licença prévia e a anulação da licença de instalação em favor dos empreendimentos da construção das hidrelétricas. Lamentavelmente, e sob uma alegação fragilíssima, o senhor juiz federal João Bosco acabou indeferindo os pedidos do Ministério Público.
A consequência tem sido isso: aumento da pobreza, desastre ambiental, que é o maior da história do Amapá até hoje, e consequências sociais, econômicas e ambientais para as comunidades que vivem às margens do rio Araguari. Por isso, senhor presidente, e em decorrência disso, é fundamental que as hidrelétricas se manifestem. A informação que tenho é que no último desastre ambiental foi estabelecido um termo de ajuste de conduta com as hidrelétricas. Senhor presidente, um termo de ajuste de conduta, ele existe quando uma conduta está em vias de ser descumprida. Não existe termo de ajuste de conduta quando um crime é cometido. Qual o termo de ajuste de conduta que é possível ser feito depois que alguém dispara a bala de um revólver na cabeça de alguém? É o mesmo caso. Não existe espaço para nenhum termo de ajuste de conduta em relação a essas hidrelétricas. Sequer o estudo para saber quais eram as consequências da construção dessas hidrelétricas, o impacto no rio em relação à pororoca, em relação aos peixes do rio, sequer isto foi pesquisado e foi custeado pelas empresas. As informações dão conta que boa parte das espécies de peixes do rio Araguari estão sob ameaça. Acari, filhote, piranha, aracu e tucunaré. São peixes que nós temos no Amapá e no rio Araguari, e que estão sob ameaça de existência por conta da irresponsabilidade, do crime cometido pela construção dessas hidrelétricas. Por isso, senhor presidente, eu estou propondo amanhã a Comissão de Desenvolvimento Regional e a Comissão de Meio Ambiente deste Senado, para que o quanto antes se desloque a Comissão de Desenvolvimento Regional, presidida pelo meu colega senador Davi Alcolumbre do Amapá, para que se desloque neste final de semana para fazer uma audiência pública com a comunidade de Ferreira Gomes. E aqui apelo, a atuação do Ministério Público tem que ser enérgica, a atuação dos órgãos públicos tem que ser enérgica em relação a Ferreira Gomes Energia, em relação à empresa responsável pela construção da hidrelétrica do Caldeirão. Estas empresas só estão trazendo desastre ambiental, miséria e morte para o Amapá. Essas empresas hidrelétricas, em nome do tal progresso que prometeram para nós, só têm destruído os nossos ecossistemas e têm deixado o povo do Amapá cada vez mais pobre. Então, não pode ter tolerância, não pode ter mais termo de ajuste de conduta, não pode ter mais mediação com essas empresas. O que eu espero do Ministério Público e da Justiça amapaense é a punição exemplar para os responsáveis por estes crimes. E para concluir, senhor presidente, eu tenho que chamar a atenção aqui a um projeto que tramita aqui no Senado. Veja, senhor presidente, falamos ainda há pouco de Mariana. Vossa Excelência propôs, inclusive, junto com a senadora Gleisi, agora uma audiência pública. Nós temos visto o que representa o desastre de Mariana, o maior desastre ambiental do país. Nós, repito, cada vez são mais impactantes essas cenas, devido a não ter sido feito o devido estudo de impacto ambiental em relação ao impacto da hidrelétrica de Ferreira Gomes. Cada vez essas cenas são mais impressionantes. E pasme, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que tramita aqui no Senado um projeto de lei de número 654, que tem o objetivo de estabelecer. Esse projeto de lei quer estabelecer rito sumário de licenciamento ambiental para obras consideradas estratégicas. São essas obras: rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, empreendimentos de energia, leia-se hidrelétricas, e quaisquer outros destinados à exploração de recursos naturais. Pode ser mineração. Ou seja, com a legislação do jeito que está, eles já cometem crimes desta gravidade e saem impunes.
Nós acabamos de ver a diferença de uma multa ambiental aplicada contra a British Petroleum e aplicada agora contra a Vale do Rio Doce. A multa que foi aplicada contra a Vale do Rio Doce e a Samarcos, a Vale paga em 3 dias de lucro, a Samarco paga em 1 mês de lucro. Então, as multas são irrisórias. E agora aqui no Senado, querem aprovar às pressas, na chamada Comissão da Agenda Brasil, um projeto de lei para que o licenciamento ambiental seja rito sumário. Senhor presidente, eu estarei protocolizando o requerimento para que esse projeto tramite pelas outras comissões. É inaceitável e chega a ser um assinte à inteligência do povo brasileiro. Quando ocorre desastres ambientais como este do Amapá, quando ocorre o maior desastre ambiental da história do país, nós queremos flexibilizarmos o licenciamento ambiental. É um assinte ao povo brasileiro e é um favor desmedido aos grandes empreendimentos e ao lucro. Esse projeto não pode, senhor presidente, sem o nosso protesto, ser aprovado aqui no Senado. Eu espero, sinceramente, para concluir, que no meu Estado tem uma atuação enérgica dos Ministérios Públicos e da Justiça, porque não descansarei enquanto as hidrelétricas não forem responsabilizadas pelos crimes que estão cometendo. Obrigado, senhor presidente.